O Papa Francisco diz: o Espírito Santo é guia seguro e a nossa primeira tarefa é aprender a distinguir a sua voz, porque Ele fala em todos e em todas as coisas. Então, o Espírito Santo não está apenas presente no quentinho da oração dos nossos grupos ou da nossa oração individual. O Espírito Santo fala-nos até nas circunstâncias áridas, do deserto, difíceis. Fala-nos nos outros e em cada pessoa. Não é por acaso que o Papa Francisco, para o sínodo dos bispos e para esta espécie de grande diagnóstico que ele quis fazer sobre a vida da Igreja, ele convidou não apenas católicos, mas também gente de outras igrejas, de outras denominações cristãs. E não apenas cristãos, mas gente de outras confissões religiosas. E não apenas crentes, mas também gente que não tem fé ou que não tem religião. E quis ouvir a voz de todos. E quis perceber como é que o Espírito Santo, na linha do que diz o Concílio Vaticano II, o Espírito Santo fala através de todas as tradições e de todas as pessoas. O que é que o Espírito Santo tem a dizer-nos através de todas as vozes? Só Cristo é a verdade. Mas nós não pomos Jesus Cristo no bolso. Jesus Cristo fala através de tantas pessoas, inclusive daqueles que não o conhecem, mas que de alguma forma, pela sua boa vontade, pela sua abertura de coração, pelo facto mesmo de serem humanos e de serem homens de boa vontade, deixam que Jesus fale no seu coração. Às vezes não têm nomes para pôr nessa experiência. Mas paz aos homens de boa vontade é o pregão que os anjos proclamam aos pastores no anúncio do nascimento. Então a comunhão não é algo de abstrato. Não é assim uma coisa bonita da teologia. A comunhão tem a ver com comunicação, com a forma como efetivamente nós comunicamos. E como efetivamente nós estabelecemos relações uns com os outros. Isso tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida e com a disponibilidade que temos ou não para essa ação. Então a comunicação manifesta-se de tantas formas. Na liturgia, podemos olhar logo aí, na liturgia, cantamos bem ou cantamos mal. Este é um desafio. Que a nossa liturgia seja uma experiência de beleza, que transpareça a presença de Jesus e a presença do Espírito. As nossas orações comunitárias, mesmo nos grupos do renovamento, a forma como nós acolhemos a palavra de Deus que nos é proclamada, a forma como nós escutamos a oração dos irmãos e fazemos daquela voz e daquelas palavras a nossa oração, no silêncio. É muito humano. Muitas vezes eu próprio me dei conta que no meio de uma oração, às vezes no meio de uma missa, ou de uma oração, enfim, estou tão preocupado, estou a mexer nas folhas, o que é que eu vou dizer a seguir, o que é que eu vou ler, o que é que eu não vou aqui, o que é que vamos cantar, toca a ver os cânticos. E estamos a desempenhar uma tarefa e de repente já não estamos propriamente a rezar, já não estamos propriamente a receber, a acolher a palavra deste irmão ou daquela irmã que está a rezar, que está a louvar, porque estamos muito preocupados com o que vamos fazer a seguir. E sem nos darmos conta, nós subtraímos-nos à oração e até contribuímos para que haja um ambiente menos orante, porque fazemos os nossos pequenos ruídos, porque cortamos esta corrente de graça e de comunhão. Então, comunicação também é isso. É a forma como nós somos capazes de nos calarmos, deixar os outros entrar, deixar a palavra do outro entrar. Nas relações cotidianas, com cada pessoa, com cada situação, abrirmos-nos a todos, sem juízos. Quando o Papa Francisco fala desta abertura a todos, no encontro que ele teve com os religiosos, com as pessoas consagradas, ele dizia qualquer coisa como isto. Quando eu digo todos, e quando eu digo que nós temos que nos abrir a todos, não se ponham com conversa. O que eu quero dizer com todos é todos. Não quero dizer todos, mas... Não, é todos. É acolher todos. É cultivar uma hospitalidade em que todos sintam que a Igreja é um espaço acolhedor, é um espaço simpático, compassivo, capaz de acolher, sem juízos, sem condenações, sem excluir. Não se trata de relativismo e dizer que está tudo certo, que está tudo bem, que se pode fazer toda a espécie de porcarias e toda a espécie de erros. Mas trata-se de acolher todas as pessoas, sem nos armarmos em Deus, que julga, quando o próprio Deus, na boca de Jesus, nos diz: não penseis que eu vim julgar nem condenar o mundo. Eu não vim condená-lo, vim salvá-lo.
E então, quando o Senhor nos diz isto, e quando não apenas nos o diz, mas nos o mostra em todo o seu ministério público, escandalizando continuamente os religiosos e os puros do seu tempo, porque acolhia prostitutas, porque acolhia gente completamente proscrita, gente maldita, como cobradores de impostos, como gente que não... estrangeiros, que para o povo de Israel seria qualquer coisa de impensável, gente pecadora, gente imprópria, tudo no círculo próximo de Jesus. Quando Jesus fez isto, o que ele de facto estava a dizer é: primeiro nós amamos, primeiro Deus ama. Deus criou todos, Deus criou Judas, não por ingenuidade, mas por amor. Portanto, depois, cada um seguirá o seu caminho, na liberdade que Deus lhe concedeu, e que faz de cada um imagem de Deus, essa liberdade. Então, é essa dinâmica de acolhimento do outro e de escuta do outro. No Sínodo, o Papa introduziu esta ideia bonita da conversação no Espírito Santo, em que todos escutam todos, não para depois chegar a uma equação comum, vamos lá ver o que é que todos disseram, para depois fazer o somatório e dar o resultado final. É uma espécie de votação. Não é isso. É todos a escutar todos à procura da voz do Espírito. O que é que Deus me diz através deste irmão, desta irmã, do que ele diz, do que ele pensa, do que ele sente, e às vezes pode não ser inteiramente simpático. Então, a comunhão no renovamento carismático e a comunicação saudável como experiência do Espírito Santo no renovamento carismático tem que ser também isto. O modo como os grupos, as comunidades, as associações, todas as realidades que se alimentam desta corrente de graça que tem sido o renovamento carismático, como é que em cada um destas entidades no renovamento e de cada um dos seus membros se abrem aos outros, à autoridade da Igreja e se assumem como riqueza concreta ao serviço da Igreja local. Este sentido de pertença à Igreja. Os nossos grupos terão como primeiro sinal de autenticidade se forem grupos integrados na Igreja, na Diocese, na Paróquia, em diferentes ambientes eclesiais, estando efetivamente ao seu serviço, sem formarem esse gueto que hoje no mundo tanto se tem promovido de tantos modos, e isso não é alheio à Igreja. Que nós não entremos nessa terrível moda dos guetos, dos grupos sectários, fechados, mas que cada experiência, mesmo que seja um pequenino grupo de oração, seja uma experiência de abertura, que nos torna verdadeiramente capazes de acolher, de sorrir, de nos abrirmos aos outros. O espírito de diálogo e de abertura na animação a partir das diferentes formas de liderança. No renovamento carismático deveria haver um mínimo de estrutura, um mínimo de instituição, precisamente porque as pessoas que participam numa oração carismática depois se integram em diferentes realidades da Igreja e estão ao serviço da Igreja de diferentes modos. Mas mesmo na liderança mais incipiente e mais simples que possa haver dentro de uma comunidade ou dentro de um grupo, é fundamental que se mantenha este espírito de abertura ao que o Espírito diz através da boca de todos. E por isso não nos iludamos. O apego ao poder é uma tentação que nos espreita a todos, até num grupo carismático. Eu é que canto, eu é que lidero, eu é que tenho o dom da profecia, eu é que tenho o dom das línguas, eu é que tenho o dom... E de repente somos proprietários dos carismas. E de repente, sem nos darmos conta, começamos também a ser proprietários uns dos outros, proprietários do grupo, membros de primeira, membros de segunda. Nas nossas comunidades paroquiais e nas nossas comunidades cristãs, este risco existe. Gente que acha que está em primeiro, porque estava cá há mais tempo. Estes chegaram agora. O meu avô já nasceu nesta paróquia e este brasileiro chegou ontem. E isto não é cristão. É humano, mas não é cristão. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os trabalhadores da última hora recebem o mesmo salário. Porque, efetivamente, a lógica é a lógica da compaixão, é a lógica da graça, é a lógica do amor misericordioso de Deus. O dinamismo interno dos grupos tem que ser assegurado pela participação de todos. Isso é uma das coisas bonitas que se vive nos nossos grupos carismáticos e que nós podemos também testemunhar para o resto da Igreja.
Na nossa oração, todos têm voz. É bom que haja um mínimo de ordem, mas todos têm voz. E todos partilham aquilo que o Espírito Santo lhes está a dizer, aquilo que o Senhor está a dizer ao seu coração. É importante que continue a haver espaço para isso. E mesmo correndo esse risco de haver gente no nosso grupo que diz coisas inoportunas ou que fala demais, não extingamos o Espírito. É muito importante que todos continuem a ter esse espaço, a disponibilidade para a concertação, para a corresponsabilidade.